Bom, então, vamos lá. Respondeu-lhe Pedro: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo sobre as águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, observando o vento forte, teve medo e, começando a afundar, clamou: Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão, tomou e lhe disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Eu queria ler o 29 de novo. E disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Amém. Feche os seus olhos. Pai, nós submetemos essa palavra e as nossas vidas à operação do Espírito Santo do Senhor, que é quem nos move, é quem nos direciona, é quem traz sentido para a nossa vida e para toda a nossa caminhada cristã. Que essa direção seja clara, que assim, a cada palavra, a cada momento aqui que a gente for compartilhar, que cada um de nós receba esse batismo, receba essa orientação do Espírito Santo, segundo a necessidade de cada um, segundo aprouver ao Senhor, falar a cada coração, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Uma benção a gente poder compartilhar da palavra de Deus, que tanto nos desafia. Ela não é apenas uma palavra que nos conforta, mas muitas vezes é uma palavra que nos confronta, né? É muito importante a gente saber disso, de que a palavra de Deus não é apenas para nos acalmar, não é para muitas vezes a gente acha assim, a palavra de Deus é aquela palavra que leva a gente para as águas tranquilas. Deus não tem esse compromisso conosco, né? Então, dependendo, assim, o caminho do salmista lá é um caminho de pastos verdejantes, águas tranquilas. Depois ele entra num vale de sombras e morte. Depois ele vai para uma mesa diante dos seus inimigos e termina na casa do Senhor enquanto ele viver. Então, são vários caminhos, vários lugares que a gente vai passando e que a gente vai experimentando, vivendo de fato. E a minha oração aqui é que cada um de nós receba a porção do Espírito Santo bastante peculiar, sabe, irmãos? Porque eu vou trazer uma visão aqui e às vezes essa visão não é totalmente aderente com aquilo que vocês estão vivendo, mas como o Espírito é um só, as circunstâncias não é uma só, mas o Espírito é um só, então a gente crê que há fruto nisso, há um fluxo nisso, né? E aqui nesse texto, eu quis ler principalmente a parte central do texto aqui, porque é um texto bem conhecido já de todos nós. É um texto que é muito provável que você já tenha ouvido 2, 3, 4, 5 pregações a respeito dele. Mas eu quis trazer essa parte central, que é a parte onde nós vamos nos concentrar de fato. O preâmbulo aqui desse texto é um contexto em que Jesus ordena para os discípulos irem para o barco e atravessarem o mar da Galileia para Cafarnaum. Então, Jesus não recomenda, Jesus não sugere, Jesus não aconselha, Jesus ordena. Nos outros textos aqui de Marcos e João, que também conta desse texto, a Bíblia chega a dizer que ele obrigou os discípulos a irem. E aí os discípulos encontram um clima bastante adverso, principalmente no que diz respeito aos ventos. Ventos muito fortes, e eles começam a ter dificuldade de remar, de governar o barco, né? Jesus aparece, eles tomam um baita susto. A Bíblia não diz que eles estavam apavorados antes de Jesus aparecer. A Bíblia relata que o apavoramento começou quando eles viram Jesus e acharam que era um fantasma. Isso é curioso, porque a gente, talvez, pelo menos assim, o senso comum do texto leva a gente a achar que eles estavam enfrentando uma tempestade. A tempestade foi na primeira passagem, quando Jesus estava no barco dormindo e os discípulos vão lá e falam: Jesus, acorda, senão nós vamos afundar e nós vamos tudo morrer.
porque era uma tempestade. Aqui, a Bíblia fala de ventos fortes. Não estava chovendo, a princípio não estava chovendo. Então estava relativamente sob controle, assim, né? Até porque eles tinham passado uma situação pior antes com Jesus. E aí, como a gente costuma dizer aqui, né, o bicho pegou de fato a partir do momento que eles viram Jesus. Olha para você ver que contrassenso, né? Falei, poxa, mas como assim? Né, era para ter sido a melhor notícia que eles poderiam receber naquela hora. E a presença de Jesus assombrou os discípulos a ponto deles acharem que era um fantasma. E Pedro, e depois que eles reconheceram Jesus, eles se acalmaram. E talvez Pedro, ainda não confiando totalmente se era Jesus ou se não era, ele falou, se é realmente o Senhor, fala para eu ir ter com você sobre as águas. E Jesus falou, vem. E aí o texto fala, Pedro começou a andar sobre as águas para ir ter com Jesus. É muito importante a gente ter o conhecimento do que esse versículo diz. A gente não precisa ir além do que esse versículo diz. Porque o versículo está dizendo que Pedro andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Então havia um propósito. E o propósito qual era? Qual era o propósito? Encontrar Jesus. Então eu acho que a primeira coisa que a gente pode aqui talvez desmistificar um pouco nesse texto é de que a gente sempre acha que o propósito desse texto era mostrar que Pedro andava sobre as águas, ou que Pedro andou sobre as águas. Não. O texto está dizendo para nós que ele andou sobre as águas para ir ter com Jesus. E aí, às vezes, os subtítulos aqui da Bíblia, que né, não fazem parte da Bíblia propriamente dita, por exemplo, no meu está escrito assim, Jesus anda sobre o mar. Esse não é o propósito específico central desse texto, dessa história. O propósito central dessa história é que Pedro foi ter com Jesus. Porque, na verdade, amados, o mais importante da nossa vida não é a gente aprender a andar sobre as águas. O texto se desenrola no âmbito do relacionamento, ele não se desenrola no âmbito das necessidades. E muitas vezes, a gente estabelece um relacionamento com Deus para ter uma necessidade suprida, resolvida ou atendida. E esse texto está nos dizendo o seguinte, olha, não havia necessidade. Os discípulos aqui não pediram ajuda para Jesus. Os discípulos aqui não estavam com fome, pelo menos eles não externaram isso. Não havia necessidade aparente nesse texto, nessa história. Qual é o enredo desse texto? Qual é o pano de fundo desse texto? É o desenvolvimento da relação de Jesus Cristo com seus discípulos. Traduzindo para nós, esse texto diz respeito à minha relação com Cristo Jesus e à sua relação com Cristo Jesus. Ainda que para que isso aconteça, seja necessário Jesus fazer você e eu andar sobre as águas. Percebe a diferença de visão desse texto? O que é mais importante para a nossa vida? É a gente ter o poder de andar sobre as águas ou é ter a condição de chegar cada vez mais próximo de Cristo Jesus? O que é mais importante na nossa vida? Eu crer que Jesus me fez andar sobre as águas, ou eu crer que Jesus fez eu andar sobre as águas para que eu ficasse mais próximo de Cristo Jesus? O que faz mais sentido para nós? E aí a questão é que muitas vezes para nós seres humanos, a gente invoca com o fato de ter condição de andar sobre as águas. E a gente esquece quem está diante de nós. E foi isso que Pedro experimentou. Né? Ou seja, Pedro experimentou a condição de andar sobre as águas e esqueceu para onde ele estava indo.
tem tudo a ver com aquilo que a gente meditou aqui há 2 semanas atrás, onde o Paulo Júnior e o Cláudio trouxeram para a gente a meditação em cima de direção e sentido. Né? Existia um sentido definido, o sentido era Cristo Jesus. E aí Pedro falou, se é você mesmo, Jesus, faz eu ir ter sobre as águas com você, beleza. E Jesus falou, venha Pedro, venha que eu estou te esperando. Amado, Jesus está dizendo para nós hoje, nessa manhã, venha que eu estou te esperando. E se for necessário, eu vou fazer você caminhar sobre as águas para você me encontrar. É assim que Jesus está falando conosco. E não assim, meu filho, eu estou achando que seu poder está muito fraco mesmo. Você está precisando de um poder maior. Você está precisando, assim, de um incremento de condição. E eu vou te fazer tão forte que você vai poder andar sobre as águas. Não é esse o propósito. O desejo de Cristo Jesus é tão grande de nos encontrar que ele fala assim, existe uma distância separando a gente, existe uma situação difícil de ser ultrapassada, de ser rompida, e essa distância é a água, eu vou fazer você andar sobre as águas, porque eu quero te encontrar. Eu quero me relacionar com você. Essa distância não me satisfaz. Jesus está dizendo isso para Pedro. E essa caminhada é uma caminhada onde a fé de Pedro foi sendo trabalhada. Então, Jesus usa a caminhada para que o relacionamento seja desenvolvido, e não para que a necessidade seja atendida. Mas como a gente é ser humano, nós temos, por exemplo, o salmista, o livro de Salmos, todo para a gente se deliciar nele. Então nós temos um momento em que o salmista está em pastos verdejantes e águas tranquilas, e nós temos um momento onde ele está na sombra do vale da morte. Nós temos um momento em que ele está corajoso e nós temos um momento em que ele está com medo. Por quê, amados? Porque nós somos seres humanos, nós somos confrontados com a nossa humanidade todos os dias, a todo momento. E isso é o suficiente para a gente entender a respeito da importância da nossa dependência de Cristo Jesus. Então Jesus diz assim, eu vou te preparando enquanto você caminha. A sua fé vai sendo aperfeiçoada enquanto você caminha, e não enquanto você está parado no barco, esperando acontecer alguma coisa. E aí, na medida então que Pedro caminhou, primeiro Pedro caminhou sobre a palavra de Jesus, depois ele começou a caminhar sobre as águas, porque Pedro obedeceu primeiro. E na medida que Pedro ia caminhando, mais próximo de Jesus ele estava. Até que ele encontrou Jesus. Mas ele encontrou Jesus que jeito? Ele encontrou Jesus afundando. E o que significa isso? Né? Vocês já perceberam quando assim, acontece uma coisa muito boa, quando a gente está num momento de vida muito bom, quando a gente está num aparente sucesso, usufruindo de prosperidade, não apenas financeira, quase todos nós pensam na financeira primeiro, mas você está próspero na família, socialmente, emocionalmente, no trabalho, em todos os aspectos, intelectualmente. E você começa a achar que você pode dar um tempo na sua relação com Deus. A gente começa a achar que a gente encontrou o caminho das pedras e que eu não preciso orar tanto assim mais. Eu não preciso jejuar o tanto que eu jejuava mais. Eu não preciso ter atenção às minhas disciplinas espirituais mais. Talvez tenha sido o que aconteceu com Pedro aqui. Jesus dá uma condição para Pedro que ninguém ainda tinha tido, de andar sobre as águas. Imagina, amado, você andando sobre as águas, sobre uma palavra de Cristo Jesus. E imagina essa condição lidando com o nosso ego humano, a todo momento. Imagina essa mistura entre a alma humana, a carne humana e uma palavra de Jesus, fazendo com que a gente tivesse uma experiência sobrenatural de andar sobre as águas. O resultado disso é que a gente se perde.
o resultado disso é que a gente acha que nós descobrimos o mapa da mina. E a primeira coisa que a gente faz é tirar os olhos de quem está diante de nós, daquele que deu a palavra, daquele que deu as condições. E a ideia de que eu consigo caminhar sozinho. Eu consigo andar sozinho. Então, assim, beleza, Jesus me colocou sobre as águas. Agora eu vou andar sozinho e vou lidar com as coisas que estão à minha volta. E aí Pedro tira os olhos de Jesus e começa a olhar o seu entorno. Ele começa a dar mais importância para o seu entorno do que para a vida de Jesus que estava ali diante dele. E aí, tudo isso em volta de Pedro cresce mais do que a pessoa de Jesus que tinha acabado de dar aquela palavra para ele andar sobre as águas. Então, veja, muitas vezes o nosso sucesso e o fato da gente ser bem-sucedido em alguma área nos tira a visão, o foco de onde a gente deve de fato olhar e se manter focado. Provérbios capítulo 4, versículo 27, fala, olha, não olhe para a direita nem para a esquerda. Continue focado. Não olhe para situações más. É isso que o cara ali de Provérbios, o Salomão, estava dizendo. Quando ele diz isso, não é para que a gente tenha uma vida descolada da realidade. Eu fico imaginando assim, Pedro andando sobre as águas, as ondas continuavam a bater na perna dele. Pedro não estava caminhando no ar, Pedro estava caminhando sobre as águas. Então tinha água, tinha onda interferindo na caminhada de Pedro. Então não tem jeito da gente se descolar da realidade e achar que nós vamos ter uma vida angelical. Não é, a gente não foi chamado para ser anjo, a gente foi chamado para ser ser humano. Mas, amados, o que Jesus está querendo ensinar para nós aqui é que, além da sobrenaturalidade, da gente caminhar sobre a água, além dos milagres que Ele concede na nossa vida, isso não é o mais importante na nossa relação com Cristo Jesus. Porque o texto aqui não fala de necessidade, o texto não fala de solução de problema. O texto fala de uma experiência relacional entre duas pessoas. E essa experiência relacional é uma experiência de fé. Por isso que Jesus chega para Pedro e fala, homem de pequena fé, por que duvidaste? Essa é a pergunta dessa manhã para nós. Por que nós duvidamos? Há uma palavra, há uma ordem. Era como se Jesus falasse, em vez do vem, é como se Ele dissesse, venha. A gente obedece, as coisas começam a acontecer, e depois as coisas param de acontecer. E aí Jesus já dá a primeira resposta fazendo uma pergunta, porque a gente duvidou. E por que nós duvidamos? Eu não vou responder essa pergunta. Cada um aqui pode responder essa pergunta. Por que em algum momento o medo se sobrepôs à imagem clara de Jesus diante de nós? Por que as circunstâncias se tornam mais importantes a ponto de nos cegar, a ponto de nos paralisar? Porque muitas vezes nós damos mais valor ao caminhar sobre as águas, muitas vezes nós damos mais valor ao sobrenatural do que ao propósito para o qual o sobrenatural está acontecendo. Porque, irmãos, Jesus não veio até nós para fazer da nossa vida uma vida mais tranquila. Jesus veio até nós para que o nosso conhecimento em Cristo Jesus de Deus possa aumentar cada dia mais, e aumentando cada dia mais a gente revele a sua glória aqui nessa terra. Esse é o propósito.
O propósito daquele caminhar sobre as águas não era um propósito de dar mais poder para Pedro. Era um propósito de uma medida de conhecimento. O quanto nós estamos conhecendo a Cristo Jesus, a partir das experiências sobrenaturais que Ele nos coloca. Ou nós estamos desperdiçando essas experiências apenas dando glória a Deus pelo milagre. Não é isso que Deus quer. Deus quer que a gente vá além disso. E o além disso é o seguinte, é chegar próximo de Cristo Jesus. João 15, ele diz assim, eu não já vos chamo servos, eu já vos chamo amigos. Vocês são meus amigos. E que relação é essa que a gente tem desenvolvido com Jesus? É uma relação de amigo, de irmão mais novo com irmão mais velho? Ou é apenas uma relação no âmbito da solução do problema? Sabe o que vai acontecer? Se for só no âmbito da solução do problema, nós vamos afundar. Aí, pela misericórdia de Deus, pela graça de Deus, Ele vai vir e vai nos dar a mão. Você pode ficar tranquilo. Você não vai morrer afogado. Você é cristão, você é crente. Você crê em Cristo Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você não vai morrer afogado. Mas nós vamos perder uma baita oportunidade de cumprir um propósito. O que está em jogo nessa vida nossa não é perder a salvação, não é chegar no final da vida e dizer que Jesus não resolveu meus problemas, que estava difícil, que foi muito complicado, não. O que vale a pena nessa vida, o que está em jogo nessa vida, é o fato da gente saber se o propósito foi cumprido ou se ele não foi cumprido. E Pedro foi vacilante. E Jesus foi lá, Pedro, você é um homem de pequena fé, por que duvidaste? Pegou Pedro, levantou e foi para dentro do barco com Pedro. Então, queridos, eu queria entregar essa palavra para vocês. Que esse texto não seja conhecido pelo sobrenatural. Que esse texto seja conhecido como um contexto de relacionamento. E como é que está? Onde que eu estou nessa caminhada com Cristo Jesus? Está muito ruim? Você está no barco ainda, lutando contra as ondas, com muito medo? Está ótimo, você está sobre as águas? E você está usufruindo de todo o poder que Deus te deu? Você está submergindo porque você ficou encantado com isso tudo e você achou que você tinha descobrido o mapa da mina, eu tinha descobrido o mapa da mina, e agora você está afundando e pedindo... Aonde nós estamos nesse texto? Aonde nós estamos nessa história? Eu queria passar para o Rony aí para que ele pudesse também continuar e complementar, né, essa meditação nossa. Bom, irmãos, graças a Deus, né, tá aqui com o Zé, compartilhando isso, né, a gente tem compartilhado algumas vivências tão importantes, né, passando dentro disso aqui, né, de alguma forma, a gente, como compartilhar a palavra, a gente está passando dentro dela, né, então a gente tem uns momentos nossos também, né, Zé, que a gente às vezes se ilude, às vezes a gente vivencia esses processos alguns momentos da nossa vida, né? E aí, à medida hoje de manhã, quando ele foi compartilhando, me remeteu a alguns momentos com barcos, né, em que foi importante na vida de Pedro. O primeiro ali, quando Pedro, no início da fé ali, quando Pedro está frustrado, porque tentou pescar a noite toda, com todo o seu conhecimento, com toda a sua experiência, ele está decepcionado, lavando as redes. Os irmãos sabem que a rede é uma figura da fé, porque a rede é aquilo que tira o submerso e traz ao material, né, ao visível, né, traz do invisível, debaixo das águas, e traz a luz, né, essa é a fé, essa é a rede, né. Então, Pedro está lavando a rede, decepcionado, porque tentou alcançar muito a partir da sua experiência. Quando Jesus vai, ele diz assim, vendo Jesus, né, diz Mateus, né, vendo Jesus, 2 barcos. Mas é interessante que quando você vai num vilarejo de pescaria, de pescadores, você não vê 2 barcos. Então, aqui há uma intenção do escritor, porque 2 nas escrituras, né, remete muito para testemunho, testamento. Então, nós temos 2 testamentos, 2 testemunhas, a palavra de Deus é como espada de 2 gumes, né? O Senhor Jesus mandou pregar de 2 em 2, 2 testemunhas virão no Apocalipse evangelizar o mundo todo. Então, tem toda esse sentido.
E ali é como se Pedro andasse numa ideia de testemunho, de testamento, que era através do seu esforço e daquilo que ele fazia que ele alcançava resultados. E frustrado com isso, ele guardava a sua crença. Mas o Senhor Jesus fala assim: deixa eu entrar aí no barco. Deixa eu entrar no barco e põe um barquinho um pouquinho para dentro e deixa eu entrar no barco. É como se Jesus falasse assim: olha, Pedro, deixa eu entrar nisso que é a sua crença, para que eu seja o centro da sua fé. Então, irmãos, às vezes nós estamos muito frustrados, muito cansados, porque nós estamos tentando viver a partir daquilo que a gente chama de religião, que é esse poder de controlar. A religião nasce quando o homem lá no jardim quer definir o que é bem e o que é mal na vida. Quando o homem quer ser semelhante a Deus, o homem quer controlar tudo. E quando a gente quer controlar, quando a gente quer fazer troca com Deus, então a gente fica frustrado em determinado momento, porque todo esse esforço não nos leva a algo que realmente faça sentido, que realmente transforme nossa vida e que realmente gere frutos para nós. Então, frustrado, a gente desce às vezes do barco. Tem muita gente que já desceu do barco, fala assim: vem aqui porque vai encontrar as pessoas, vem aqui encontrar gente, é legal estar aqui, ouvir umas coisas bonitas, mas não necessariamente já desceu, não necessariamente ele tem mais fé, porque está frustrado, fez e não chegou onde queria chegar. Aí o Senhor Jesus fala assim: deixa eu entrar, deixa eu ser o centro da sua fé, porque se eu não for o centro da sua fé, você está numa religião, mas não está vivendo uma espiritualidade saudável, transformadora, e que realmente é a graça de Jesus na sua vida. Então Jesus precisa ser o centro da nossa vida. Num outro momento, Pedro está lá, né, transitando no barco também, quando Jesus diz assim: olha, nós vamos sair daqui e chegar lá, que é o que o Zé falou da tempestade, né? Que é esse primeiro momento que o Zé Humberto estava falando, né? Que Jesus está no barco, né? Então, Jesus está dormindo, Jesus fala: vamos sair daqui e chegar lá. É o trajeto, porque quando a gente inicia colocando Jesus no centro, agora nós temos que entender que existe um trajeto. Deus nos chama para uma caminhada, a vida com Deus é um trajeto. Só que o trajeto, gente, infelizmente, para frustrar alguns, que pensam assim, que um Jesus no barco, tudo é calmaria, tudo é bom. Vou falar para você, com Jesus no barco, tudo é turbulência. A partir do momento que você assume essa perspectiva de encontrar Jesus como sentido e o propósito da sua vida, agora você vai viver em turbulência. Tempestades virão. Só que é o seguinte: Jesus está no barco descansando. Porque ele falou que a gente vai sair daqui e nós vamos chegar lá, nós vamos fazer o trajeto. E ele está descansando. E aí os discípulos começam a ficar impressionados. Mas Jesus está sem compromisso com a gente, velho. Não pode, o negócio está pegando, a coisa está agitada e ele está dormindo. Então, nós temos, né, essa perspectiva de que Jesus tem que estar angustiado como a gente está. A gente fica meio mal, porque parece que a gente fica lá tentando acordar Jesus. Nossa fé, nossa espiritualidade é um negócio de acordar Jesus. Jesus! Né? E às vezes a gente acorda de madrugada para acordar Jesus. E orar de madrugada é bênção, está na palavra, né? O Senhor fala, né, para nos encontrarmos com Ele nas madrugadas. Mas a gente começa a fazer isso não para encontrar Jesus, mas para acordar Jesus no nosso desespero, para ver se Jesus fica tão ansioso e preocupado como nós. E Jesus está dormindo. Sabe, irmãos, para dizer para nós que nós precisamos encontrar Jesus no descanso. Nesse trajeto das angústias, nós só vamos realmente estar encontrando o lugar em Jesus quando nós encontrarmos o Jesus que descansa. E quando Jesus descansado levanta, é para acalmar. Então nós não vamos estar fora das turbulências, mas quando a gente encontrar o descanso, qualquer turbulência é paz para nós. Vocês estão me entendendo? Nós precisamos encontrar a fé. A palavra de Deus diz lá em Hebreus que as pessoas não creram porque não entraram no descanso. Fé é descansar, que o Senhor está ordenando todas as coisas. Então Jesus está descansando no trajeto e nos desafia a encontrar o descanso em nós.
Encontrar esse Jesus dentro de nós que descansa em meio à turbulência. Isso é crer. Nesse processo, então, vem esse momento que o Zé escolheu para trazer, para compartilhar com a gente, que é o momento em que, novamente, os discípulos estão num processo e vem um vento forte. Como disse nosso irmão, não havia uma necessidade. Mas nesse processo havia vento. E no processo de vento, na noite, vem Jesus andando sobre as águas. Aí eles gritam, é um fantasma. Sabe por quê, irmãos? A gente tem muita facilidade de achar que Jesus está na calmaria. E às vezes nós podemos transformar o demônio em Jesus. Porque está calmo, está tudo bom. Então, a gente pode estar assim, no caminho do anticristo. Aí Jesus, é bênção, é Deus. Mas quando vem os ventos, nós conseguimos transformar Jesus em capeta, em demônio. Então, no momento do vento, nós conseguimos olhar para Jesus e confundir ele com Satanás. Mas no momento da calmaria, nós podemos achar que todo Satanás é Deus. Porque é isso que a gente está buscando. Então, quando Jesus vem sobre as águas, no meio de ventos, a gente acha que não é Jesus. Porque a gente não quer encontrar Jesus no vento. A gente quer só achar que Jesus vai garantir a calmaria. E tem muita gente projetando um Jesus que, na verdade, é um fantasma. Tem muita gente que está vivendo uma vida toda cheia de garantias, projetando que é Deus, mas, na verdade, é o demo. Demo, de democracia, né? Demo fala de pessoas, né? Então, as gentes... Então, as pessoas introjetadas, né? A cultura introjetada, e às vezes até a cultura da igreja evangélica, sabe, de que, bom, está tudo garantido aqui, é porque eu sou a bênção está comigo, aí você começa a passar alguma angústia, algum vento, a pessoa já fica caçando pecado, assim, no ser, assim, onde você errou, irmão, onde está a falha, onde está o pecado, porque nós vamos projetando muitas vezes a garantia que o diabo dá de conforto para a gente morrer sem movimento, sem testemunho, sem transformação. Aí nós conseguimos projetar um Deus que é uma projeção nossa, que é um demo, que é esse olhar de todo mundo, essa fé emprestada. E conseguimos olhar para Cristo no meio do vento, com todo o desafio que isso significa, com todo o empenho que Ele quer nos fazer encontrá-lo nesse vento. Porque o povo de Israel, presta atenção, o povo de Israel até então só aprendeu que mar abre. Certo? Então vai lá que o mar vai abrir, vai lá que tudo está resolvido, vai lá que você vai passar, não vai molhar nem um pé. E Jesus agora vem com um novo desafio para nós. É o seguinte, nem sempre o mar vai abrir. Nem sempre as coisas vão ser resolvidas. Você vai ter que andar sobre as águas. E vai ter vento, e vai ter onda, e os órgãos dos sentidos, porque diz aqui o texto, né, que o Pedro começou a notar, começou a avaliar, e os órgãos dos sentidos vai ser desafiado, porque tudo está demonstrando que o negócio está bagunçado, mas nós temos que olhar para Jesus. Então, aquele povo que tinha sempre uma água se abrindo, agora tem que aprender que a fé é andar sobre as águas. Jesus não blindou eles. Estão entendendo, irmãos? Então agora ele anda sobre as águas. E aí, à medida que ele olha para Jesus, como achei maravilhoso isso, porque é tremendo, o centro do texto é a relação. Então, à medida que a gente vai ao encontro de Cristo, e entendendo que aquele não é o fantasma, aquele é o próprio Cristo que quer revelar. Porque Cristo é revelado, a glória de Cristo é revelada, irmãos, em meio aos desafios, em meio à ventania. Só ali Cristo é revelado. Jesus só revelou o Cristo na cruz. Aí a glória se fez. Então a glória se encontra no vento.
Então agora ele está andando ao encontro de Jesus em meio à turbulência. E ao encontro de Jesus, ao encontro de revelar a glória de Jesus, qualquer evento nós conseguimos ver Jesus. Mas quando a gente começa a fantasiar essa espiritualidade que nos leva para uma calmaria, tudo resolvido, sem problema, sem desafio, nós começamos a confundir diabo com Jesus. E começamos a achar que Jesus é o próprio Satanás. E começamos a expulsar Jesus da nossa vida, porque Ele mesmo nos colocou lá no lugar do vento. Entende? Aí Pedro vai e começa a afundar, porque ele começa a se perder nas sensações. Olha, irmãos, as sensações não são para ser desprezadas, mas quando a sensação é onde está o meu olhar, eu vou afundar. Quando o meu olhar está em Cristo, qualquer sensação é importante para me aproximar mais dele, para fazer com que eu chegue mais próximo a ele, que eu busque mais a ele. Mas quando nós tiramos os olhos de Cristo, qualquer sensação é afundamento, é depressão. Mas tem uma esperança, porque a palavra de Deus nos ensina que antes da fé tem a graça. Na teologia a gente aprende que a graça é a geradora da fé. Então, fé não é um mérito. Fé é a graça de Deus operando em nós. E aí a gente decide exercer essa fé no Senhor. Então, antes da fé tem a graça. Então, se você está no momento em que você tirou os olhos de Jesus, está afundando, ainda há uma esperança para nós. Porque o Senhor Jesus é graça. O Senhor Jesus é graça. O Senhor Jesus não se relaciona conosco a partir da nossa da nossa capacidade perfeita de crer sempre. Então, às vezes tem afundamento. Então, sabe o que você faz? Geme, clama e pede socorro. Porque quando você não encontra fé dentro de você, você ainda tem a graça do Senhor para te levantar. Amém, irmãos? Você ainda tem a mão do Senhor para te levantar. Então, meu irmão, quando a gente está assim devorado, perdemos o olhar para Cristo, perdemos Cristo de referência, olhamos para tudo menos para Jesus, afundamos, então clama, que a graça ainda te levanta. Amém, irmãos? Isso é maravilhoso. E aí, queridos, nós temos uma última cena em que Pedro está no barco, e Pedro veio dando canseira para Jesus, como todos nós. E Pedro está afastado de todos os processos, está voltando ao passado. É como se ele estivesse voltando lá naquele barco anterior, tentando ver se ele fazia alguma coisa para resolver, para melhorar, para desenvolver, se alguma coisa das suas ações poderiam dar certo. E, novamente, está Pedro tentando e não consegue. Até que Jesus lá na praia fala assim, lança para o outro lado. Então, já é o Jesus ressurreto, que Pedro negou. Pedro, talvez, achou que não dava muito certo esse negócio de fé, assim, está lá, tentando voltar aos testemunhos antigos, de fazer pelos seus próprios braços, até que Jesus joga para o outro lado, e dá certo, uma grande pescaria, E alguém diz, é o mestre, ele pula e sai nadando, tira a roupa, pula e sai nu, nadando até a praia. E ele vai encontrar com Jesus aonde, irmãos? No lugar de comunhão da mesa. Jesus prepara uma mesa para Pedro. Porque é assim. Quando o filho pródigo chega, querendo ser escravo, querendo ser servo, Jesus fala, o pai, daquela, de Lucas 15, o pai fala assim, não, aqui não tem lugar para escravo, não. Se você quiser um lugar na mesa, nós temos. Para filho, nós temos um lugar, Então, Jesus está ali preparando um ambiente de mesa, de comunhão, de partilha, e vem Pedro todo frustrado. E aí tem uma conversa interessante lá no grego, que alguns teólogos acham que não faz tanta diferença, porque tudo é amor, mas nós temos lá o filéu, que é esse amor mais relacional, de amigo, e nós temos o ágape, que é mais esse amor mais pleno, E o diálogo no grego está assim. Jesus fala assim, Pedro, tu me amas? Pedro responde, Senhor, tu sabes que eu te amo, Mas no grego está assim, Pedro, tu me amas com amor ágape? Com esse amor cheio, pleno, que acerta, que dá conta, que tem fé, que olha sempre para Jesus. Pedro fala, Jesus, é o seguinte, eu te amo, mas o meu amor é o filéu.
é assim mais humano, mais fragilizado, muitas vezes em alguns contextos pisa na bola. E Jesus fala, então Pedro, vai lá, apacenta os irmãos, apacenta seus irmãos, apacenta minhas ovelhas. Aí Jesus faz de novo a pergunta, mas Pedro, você me ama com amor cheio, pleno, esse amor aí, né, ágape, Pedro, Jesus, eu te amo, mas o meu amor, Jesus, não sei se o senhor já reparou, é o amor filéu, esse amor mais frágil, esse amor mais fragilizado, cheio de, às vezes com incertezas, às vezes sem garantias. Jesus, vai lá, Pedro, apacenta seus irmãos, apacenta as minhas ovelhas. Aí tem uma última pergunta de Jesus, Pedro, o seu amor por mim é o amor filéu. Aí Pedro chora e fala, Senhor, tu sabes de todas as coisas, tu sabes, é isso. É esse o meu amor, filéu, esse amor humano, frágil. Aí o Senhor olha para ele e fala, então Pedro, apacenta as minhas ovelhas, cuida dos seus irmãos. Sabe, irmãos, só existe uma coisa que significa para a gente encontrar o Cristo é encontrar os nossos irmãos. Nesse grande desafio da fé, nós podemos, às vezes, nos equivocar no Evangelho das Obras, esquecer que o trajeto é turbulento e, às vezes, perder a paz. Nós podemos, às vezes, confundir Jesus com fantasma e fantasma com Jesus, porque nós queremos uma coisa muito calma, nós não queremos ver quando Jesus está nos levando a certos desafios, nos fazendo encontrá-lo em meio ao vento. E nós podemos, muitas vezes, negar Jesus aí na caminhada, de alguma forma. Frustrar o que a gente acha que Deus espera de nós. Mas no final, o que Deus espera de nós é que a gente não perca os nossos irmãos de referência. Ter Jesus como referência é ter os nossos irmãos como missão e propósito de transformação, de entrega, de doação, de partilha. É como se Jesus estivesse falando assim, Pedro, estou partindo com você aqui à mesa, sei da sua fragilidade, sei das suas limitações, mas te convido, Pedro, a ser o meu representante para os seus irmãos, e partir como eu parto com você, aquilo que você é com seus irmãos. E aí, voltando numa cena anterior, para a gente fazer o fechamento, nesse momento do barco em que Pedro andou sobre as águas, irmãos, Jesus tinha recebido a notícia de que seu grande amigo tinha sido degolado por um capricho de Herodes. João Batista, seu primo, irmão, amigo, aquele que preparou o caminho na jornada, aquele que era referência para Jesus também, como homem, aquele profeta que Jesus viu inaugurar a caminhada. E Jesus está cheio de dores. Quando os discípulos contam isso para Jesus, então Jesus sai para orar, e de repente, quando ele sai para ter um tempo, do outro lado do barco, ele encontra quem? Quando ele vai atravessar, ele encontra os carentes, que já antes de Jesus chegar, já tinham chegado nas suas dores, fragilidades e enfermidades, já esperando Jesus. Então Jesus tem compaixão deles, e começa a entregar curas e milagres. Sabe o que cura a gente, irmãos? Encontrar a necessidade dos irmãos do outro lado. E aí, nesse momento, os discípulos despedem a multidão, porque essa necessidade aqui não tem jeito de resolver, despede todo mundo. Jesus falou, vamos dar comida para esse povo, vamos alimentar eles da palavra, vamos alimentar eles da mensagem, vamos alimentar eles de pão. Os discípulos, não, manda eles comprarem lá, porque aqui nós não temos nada para dar. O que vocês têm? 5 pães e 2 peixinhos. Então manda todo mundo sentar e começa a partir. 5.000 homens, fora crianças e mulheres, todos se alimentaram, e sobrou 12 cestos cheios. Sabe para quê, irmãos? Para sabermos, não temos dúvida, que o que nós temos, o que você que está sentada na cadeira, o que eu que estou aqui, o que o Zé Humberto está aqui, o que nós temos serve, alimenta a multidão,
e ainda sobra. Amém, irmãos? Essa é a nossa caminhada, encontrar os nossos irmãos. Nosso amor filéu, o Senhor diz, então vai partir, que eu vou multiplicar. Amém, irmãos? Vamos ser desafiados. Nós estamos lá encontrar irmãos lá em Manaus, outros estão encontrando no trabalho, na direção de uma empresa, na direção de um negócio, como um profissional. Ninguém entra na minha sala, eu sou psicólogo, ninguém entra na minha sala. Eu falo assim, o povo não pode saber, porque entra todo tipo de religião, mas ninguém entra ali sem que o Espírito de Deus que está em mim esteja partindo, porque eu tenho a missão de partir com um pouquinho que eu tenho, sou ninguém. Mas Deus pega o pouquinho que eu tenho, parte, multiplica e ainda sobra, porque eu ainda saio transformado. O pouquinho que o Zé tem, né, Zé? Uma empresa daquele tamanho, ele parte com todo mundo, no final ele ainda sai preenchido, porque ainda sobra. Amém, irmãos? Deus abençoe a igreja do Senhor Jesus. Amém, graças a Deus. Graças a Deus, bênção demais. A palavra de Deus é muito rica, né? E é isso mesmo. O propósito é para que a glória e a graça de Deus seja revelada através de nós. Mas não se esqueça, Jesus está te chamando para mais próximo dele. Ele quer você muito perto, muito perto. E Ele quer de preferência de uma forma que não precise dele lá te socorrer. Jesus não blindou a gente, e nesse aspecto é desafiador. Então Ele mandou Pedro caminhar sobre as águas, e Pedro continuava com seus sentimentos. Pedro continuava sentindo o vento. Então não é assim, sabe? Jesus não coloca a gente numa bolha ou dá uma anestesia na gente para a gente passar pelas coisas sem sentir nada. Então vamos prestar muita atenção no que a gente pede para Jesus, porque às vezes tem coisa que nós estamos pedindo para Jesus que Ele não vai dar conta de atender. Nós precisamos pedir para Jesus força, perseverança, alegria, fé. Agora não peça para Jesus te poupar da dor, porque às vezes Jesus quer que você passe sentindo a dor, amado. Mas você pode pedir para Jesus aliviar o sentimento da dor. Para Deus, não deixa doer demais, não. Sabe, mas ao mesmo tempo Ele não quer te viciar numa anestesia. Então esse é o caminhar sobre as águas. É saber que o poder de Deus que opera em nós não vem de mim, vem de Cristo Jesus. E que as coisas à minha volta precisam fazer parte, para que a gente seja coerente com os nossos irmãos. Seria muito injusto eu chegar para o Rony e começar a falar para ele de todas as minhas angústias, e o Rony simplesmente dizia assim: não, nunca passei por isso não. Não sei o que você está falando, não. Que tipo de consolo, que tipo de relação que a gente ia estabelecer, amados? E da mesma forma Jesus Cristo é assim. Quando a gente chega para falar para Jesus que está doendo, Ele diz assim: eu sei, meu filho, o que é que você está falando. Eu já passei essa dor. Eu sei o que você está me dizendo. Amém? Queria chamar o Igor aqui, o pessoal, para a gente finalizar com uma canção. Amém. Nós estamos aqui com os dados, né, os dados bancários da nossa congregação. Vou até sair da frente aqui, se você quiser tirar uma foto. Essa chave Pix é exclusivamente para quem quiser ofertar para a Missão Amazônia, tá bom? O Branquinho falou brevemente sobre o trabalho aqui. Já são várias missões, né, Branquinho? Quantas missões, você tem na conta quantas missões a gente já fez através da Igreja Alfa? São 30 anos já atuando em parceria com o pessoal lá de Manaus. E a Igreja Alfa aqui seguramente já fez aí mais de 10, 12 missões, sempre levando grupos. Então, se você quiser compartilhar e ofertar nesse projeto, vai ser muito bem-vindo, tá bom? Cadê o Igor? Vai lá, meu irmão. Vamos encerrar aí com um cântico. Fique de pé, amém, amados.
nós gostaríamos de orar. E queremos deixar livre também para que você possa fazer a sua contribuição regular ou qualquer oferta, né? Nos serviços aqui que a nossa congregação e os desafios que ela participa, tanto os sustentos pastorais, os custos fixos aqui de tudo que a gente faz, e também os projetos missionários e sociais que a gente é envolvido. Então está aqui também os dados bancários da congregação, o gasofilaço está aqui também. Ao terminar aqui o nosso culto, fica à vontade para você fazer a sua oferta ou entregar o seu dízimo da maneira como você achar melhor, tá bom? Pai, muito obrigado, nós te agradecemos por esse momento tão especial, de tanta riqueza da parte do Senhor para nós aqui. O apóstolo Paulo fala que nós nos gloriamos também nas nossas fraquezas, porque é nas nossas fraquezas que o Senhor aperfeiçoa o seu poder. E nós somos esses filhos do Senhor, esses irmãos de Cristo Jesus, que vai vivendo a vida com as dores, com as angústias, mas com a convicção de que nós somos mais do que vitoriosos em Cristo Jesus, com a convicção de que a graça e a misericórdia sempre nos acompanharão para o resto das nossas vidas. Essa é a convicção que a gente tem, essa é a certeza que o Senhor colocou no nosso coração, e por isso nós seguimos, Pai. O Senhor nos quer perto do Senhor. Você quer que a gente chegue perto, ainda que para isso o Senhor nos faça caminhar sobre as águas, e que ao caminhar a gente continue caminhando com as ondas, com os ventos, mas que cada dia mais a gente possa dizer que nós estamos mais próximos do Senhor, que nós usufruímos um pouco mais da Tua presença, até que a gente alcance a estatura do varão perfeito. Muito obrigado, Senhor, por todas as bênçãos e também por todas as tribulações, porque a Tua palavra diz para a gente se gloriar também nas tribulações, porque elas produzem peso de glória na nossa vida. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Amém. Amém. Essa Bíblia é sua, Juninho? Essa Bíblia aqui, só usar aqui, ó. Aqui, meus irmãos, só antes de ir embora, falar uma coisa com vocês. Uma das coisas, nós temos três formas de ter esse encontro com Jesus, que o Juninho e o Rony aqui têm ministrado. Aliás, nós só temos essas três formas, né? Uma delas é isso aqui, que é a Bíblia. É um livro fechado, mas aberta. Deus fala através da palavra. A outra é essa comunhão que nós estamos tendo. Então, eu muitas vezes, por exemplo, meu testemunho pessoal, eu quero ir atrás de pessoas e buscar pessoas. Eu até confesso que é um certo interesse mesmo, mas é um interesse para estar perto de Deus. Então eu vou buscar estar caminhando mais com você, viu, meu irmão? Vou buscar estar caminhando mais com você, vou buscar estar caminhando mais com você, ô Mesa, com vocês, o Ellerson, Michele, com pessoas que estão buscando o mesmo propósito. Então, através da Bíblia, dessa comunhão e de oração, a gente consegue ter esse encontro com Deus, amém? E tudo é para a honra e glória dele. Eu lembro de uma vez o Paulo Júnior comentando aqui, pastor Paulo Júnior, falou assim: gente, vocês acham que a gente presta ou que a gente é uma pessoa boa? E não é não, nós somos corrompidos mesmo, o coração é ruim, é interesseiro, mas se a gente buscar esse, não o poder como o Juninho falou, mas o amor de Cristo, a gente consegue amar, amém? Então vamos louvar antes de ir embora. Eu sei que deve estar todo mundo com pressa aqui, é almoço agora de família, mas entrega para Ele nessa manhã toda honra e glória, amém? E o poder
abençoe o dia de vocês. Vão com Deus, o Espírito Santo oriente cada um de vocês.